Oi, olá, querida! Estou gravando esse vídeo especialmente para ti que não pudesse estar em nosso encontro de hoje e, e hablamos muitas coisas, pero vou fazer aqui um resumo para que tu puedas entender um pouco mais qual é a proposta agora para o módulo 2 do Programa de Reeducação Emocional Expressiva para Mulheres. Esse módulo vai ser um pouco distinto do módulo 1 e realmente é necessário ter hecho o módulo 1 porque muitas das coisas que vamos trabalhar em termos de arquetipos era necessário ativar determinadas memórias afetivas para que tu puedas entrar agora em uma conexão mais profunda com toda a diversidade de expressão de tu feminino, ok? Então, vou começar dizendo que este trabalho ele foi desenvolvido por mim e por la psicóloga Fabiana Preto. Nós outras, há mais de 10 anos, começamos a profundizar em relação à questão da expressão do feminino e resultou uma metodologia diferenciada para ativar estas memórias afetivas e direcionar a emocionalidade que estão contenidas nelas. E esse projeto que vamos a vivenciar neste módulo 2, chamado El Caminho de la Sábia, é um projeto muito lindo, porque vamos trabalhar muitos aspectos cognitivos, ou seja, da aprendizagem mental, do conhecimento e também vivencial, ok? Então, nós outras profundizamos estudos basicamente em 3 linhas. Estudos em la questão de los arquetipos, que eu vou estar explicando mais. Tu já conhece algum dos arquetipos que já vivenciaste no módulo 1, várias vezes falei do resto dos arquetípicos, falei de Jung, das imagens, não? Que estão contenidas em nossa memória universal, inconsciente, e que de alguma forma direcionam nossas expressões, nossos comportamentos, e que Rolando Toro havia se especializado nos restos arquetípicos, não? Assim como existem essas memórias universais, inconscientes, que são forças invisíveis, também temos restos que já estão incorporados em nossa psique e que acabamos expressando sem uma aprendizagem prévia, ok? Então, este trabalho é basicamente um trabalho de profundização em los arquetipos, ou seja, estas memórias, tanto de las imágenes, tanto de los restos, traduzidos por la mitologia grega de las diosas. Então, existe um livro que nós profundizamos o estudo, que é de Jean Shinoda Bolen, que chama-se Las Diosas de Cada Mulher. E desde aí, ela tem uma mirada de toda uma interpretação junguiana, não? De Carl Gustav Jung, que foi a base de nossos estudos, certo? E também nós profundizamos em las pesquisas de uma psicóloga social que é super contemporânea, que é chamada Amy Cuddy. Ella desenvolveu estudos científicos e desenvolve, porque ela está viva, é jovem, sobre os efeitos de determinadas posições e por determinados tempos
em nossa maneira de pensar, sentir e expressar, que estão muito correlacionadas às posições generatrizes que nós outras já experimentamos no módulo 1, que foram organizadas por Rolando Toro Araneda, que criou o criador da biodança, e as danças que partem de aí, ok? E também rituais da psicologia profunda, que do módulo 1 já utilizamos algumas coisas, Alejandro Jodorowsky e Clarissa Pinkola-Estes, mas este módulo vamos utilizar vários conhecimentos deles, de rituais, para acender, a despertar estas forças dormidas e que às vezes elas prendem, não? De uma maneira, como se diz, impetuosa, não? Intensa, por uma situação que vivimos, e como são forças inconscientes e carregadas de emocionalidade, tomamos atitudes e depois decimos, uau, como fui capaz de fazer isto? Não? Então, isto é um exemplo da força emocional que estas memórias universais têm, não? Carregadas. E então vamos profundizar em esta jornada de los arquetipos de las diosas gregas, e vocês vão compreender por que nós outras elegimos esses arquetipos gregos, que isso tem a ver com a realidade hoje contemporânea ocidental, tá? Tudo isso vou explicar, e vocês vão se apaixonar por la mitologia, porque os mitos, as fábulas, é uma forma simbólica de tentar explicar uma realidade que não se explica por la lógica mental, que é a realidade da vida, não? A vida é muito mais grande e muito mais complexa que nossa capacidade mental é capaz de traduzir. E por isso que decimos que a vida se apreende através de nossa sabedoria, mais do que nosso conhecimento. Pero todo este programa de reeducação emocional expressiva tem uma linha, não? Que é esta linha de integrar el pensar, sentir, expressar e buscar a fluidez em las polaridades. Então, estas forças de las diosas, não? Essas forças arquetípicas traduzidas em las diosas, também se manifestam em polaridades. Então, podemos estar em la sombra, que é exatamente como estudamos de las 4 emoções básicas, não? Que ao invés desta força ser palanqueadora, não? De crescimento, ela nos deixa anclada, baseada em carências, e aí nos quedamos e não conseguimos evoluir, vamos vivendo de uma forma circular e não uma espiral ascendente de crescimento, ok? Então, se nós outras vamos aprender as características destes arquetipos, tanto de la sombra como de la transcendência, que nos levam a transcender as situações da vida. E tu vas ter a possibilidade de fazer um diagnóstico para te saber, para que tu puedas saber qual é tu diosa regente e que comportamentos tu estás expressando desta diosa, desse arquetipo, que está em la sombra, que está em la essência desse arquetipo, ou seja, que te ajuda como recurso a transcender as situações da vida, tá? Então, eu vou citar aqui os objetivos específicos e os arquetipos específicos, que é, então, conhecer 6, existem muito mais, mas nós vamos nos ater a 6 personalidades arquetípicas femininas, traduzidas em la mitologia grega através das diosas Deméter, que é o arquetipo de la nutrição, não? De la grande madre, não? Existe na antropologia, em los desenhos, não?
a Deméter, ou seja, essa diosa de la vida, de la nutrición, que beneficia as plantações, as cosechas, não? Então, ela é responsável exatamente por la alimentação, por la nutrição. Então, é a madre, não? Que nutre. Então, se vamos compreender quando essa força está desequilibrada, não? Desarmonizada, que prefiro mais, que está pendente, não? Na sombra, acabamos o que? Sufocando as pessoas, não? É que nem aquela madre que dá comida, porque a comida está relacionada a afeto, não? Então, se o outro diz não, tu te sente desqualificada, não? Então, está aí sempre pendente, querendo controlar e dar de mais. Então, se acaba generando, incluso psicossomáticas, não? Obesidade é uma forma de compensação, porque essa força ela está desarmonizada e está na sombra, em la sombra. Depois nós vamos profundizar em arquétipo de Perséfone. Perséfone é a hija de Deméter, que ela era muito ingênua, não? E de repente ela é raptada por Ares, que era o deus do submundo, não? De los muertos. E depois ela ressurge, e antes ela se chamava Cória, ingênua, e depois ela ressurge como Perséfone, a deusa também do submundo. Então, esse mito está muito relacionado à nossa força interior quando entramos em crises, não? Temos que elaborar perdas, e esta força que nos saca de aí, mas jamais em mesmo nível de consciência, porque de aí despertamos nossos potenciais e sacamos um aprendizagem que nos leva a evolucionar, tá? Pero os mitos são hermosos, e cada vez que vamos falar de los mitos, tu vas compreender que forças inconscientes movem, não? Quando tu vas entendendo o mito, em tu a actuar de agora, em tus momentos do dia a dia, ok? Vamos também, eu não vou falar cada um assim profundamente, porque vamos estudá-los. O outro arquetipo é Hera é o arquetipo de la mulher que cuida de seu hogar, de seu marido, não? De sua pareja. Está é aquela que decimos atrás de um grande homem é sempre uma grande mulher. Então, ela não tem necessidade de aparentar, pero ela está sempre glamourosa, assim, sabe, assim, se veste de maneira impecável e está sempre apoiando o homem, tá? Atenea, que é o arquetipo das abogadas, contadoras, não? Que são aquelas que a energia está em la estratégia mental, não? Em geral, esta mulher não lhe gusta trabalhar com mulheres, prefere estar com os homens, são mais objetivos, mas não. E ela busca muito a justiça. Depois teremos a Artemisa. A Artemisa, ela busca libertar, não? Está muito conectada com a natureza, com os animais, e é muito impulsiva. A Ateneia, ela é já mais estratégica, não? Pelo Artemisa é um terror, assim, ela se lança na vida, ok? E depois nós temos Afrodita. Afrodita que, infelizmente, nossa cultura masculina, ou melhor, machista, reduziu esse arquetipo ao aspecto mais sexual, não? Pero a Afrodita é a integração de todas as deusas. Ella é fogo, não? Ou seja, ela leva vida por onde passa e não tem apegos, não? Ela não controla e tampouco se deixa controlar, pero ela conecta, ela inspira sempre beleza, a beleza da pureza, a beleza da essência. É muito, muito lindo esse arquetipo,
E às vezes estamos em la sombra quando nos reduzimos a estas mulheres muito objeto, não? Que está aí só na sedução para ter o poder, o controle. Isso já é a sombra de Afrodita. Mas isso é assunto para depois. Muito bem. Então, se vamos, o objetivo é conhecer, compreender como esses arquetipos eles interferem em nossa vida cotidiana, ok? Identificar esses comportamentos que estão na sombra e na essência, como força transcendente das situações, e identificar tua personalidade arquetípica feminina, que chamamos de regente, às vezes é uma, às vezes são duas, e evaluar que comportamentos tuyos estão na sombra e que outros estão em la essência desse arquetipo. E tu vais aprender a como evocar, conectar, expandir a força da essência de cada um dos 6 arquetipos das diosas gregas, através de ritos. Então tu vais aprender alguns rituais, através de meditações que chamamos de ensonações dirigidas, tá? Basadas em Jung, posições e danças regeneratrizes, que são as posições da biodança e as danças e os movimentos, não? Amy Kant, ela desenvolveu todo um estudo onde mostra que estas posições elas são muito poderosas e cambiam nossa maneira de expressar, de sentir, incluso de conectar-se com a vida. E ela já tem pesquisas validadas cientificamente, não? Mostrando que cambia as áreas cerebrais, não? Acontece maior atividade em áreas que antes tu tinha pouca atividade, tá? E isso reflete na expressão de tua personalidade. É muito interessante o trabalho dela, e nós outras vamos aprender várias posições arquetípicas para utilizar como recursos quando necessitamos ativar determinada força em nós outros, tá? Como vai ser a estrutura? Serão 10 classes. Essas 10 classes estão divididas em 2 ciclos. O primeiro ciclo eu chamei de aspectos cognitivos, que é um ciclo que nós vamos aprender, vamos ativar conhecimentos, tá? E tu também vai ter uma atitude mais participativa de acerto diagnóstico. Terminando aqui, vou enviar-te o PDF com toda a explicação, certo? O cronograma, os custos, que nós vamos se quedar muito mais que era o módulo 1. O preço, assim, se vamos mirar individual das classes, está mais ou menos os mesmos, só que são 10 classes ao invés de 8, tá? Então, se tu vais receber esse PDF e tu vais receber um teste, que é um teste de personalidade arquetípica feminina, que nós outras, Fabiana e Show, usamos em nossos cursos. Fazemos curso há 10 anos, pelos cursos eram presenciais. E aí tu vas a ser 2 versões, vas chenar este teste 2 vezes. Na primeira vez tu vas pensar como antes, tanto faz, um ou outro, né? Começar agora, tu respondendo oi, esta mulher que sou eu, como respondo essa encuesta e como seria minha resposta há 2 anos, 3 anos atrás, para mirar se houve algum câmbio em tu regente arquetípica, não? Porque isso cambia e depois tu vai fazer uma associação que passou em minha vida para que cambiasse minha expressão, tá? É bem interessante. Então, a partir desse teste que tu vas chenar antes da classe de 15, da classe de jueves, porque se tu já empieza a ter todo o conteúdo, isso vai interferir na hora de chenar o teste, tá? Então, é melhor que tu não sepas nada e simplesmente chene o teste como tu sientes, não? Que é cada questão. O teste é autoexplicativo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá? Bueno, então, a partir de aí, vai começar todo o teu processo
de desenvolvimento, tá? Então, tu vas aprender a que forças tu necessita compensar, não? Que forças estão desbalanceadas, não sei se se diz isso, mas desbalanceadas, para mim isso é português, mas... E... que mais? Ah, e uma coisa muito interessante. Em las classes, tu vas aprender através dessas posições generatrizes ou arquetípicas, tu vas liberar muito conteúdo inconsciente, tu vai ver como vão ser tus sonhos e tu cada vez mais vai profundizar em esse mundo inconsciente e compreender mais e mais de ti, tá bem? Então, como vai ser o cronograma? Carga horária e temáticas. Então, será sempre em los jueves, certo? Sei que houve algumas confusões porque vocês receberam divulgação do módulo 1, que vai ser repetido novamente a partir de 1º de setembro, certo? Então, o que vai começar 1º de setembro é novamente o módulo 1. E eu coloquei a invitação para que vocês pudessem me ajudar a divulgar o módulo, tá? O nosso módulo agora, módulo 2, o caminho de la sábia, vai começar jueves da semana que vem, 27 de agosto, tá? Então, as classes que chamei de ciclo 1, que são as classes cognitivas que vamos aprender, não? Sobre o que é cada arquetipo, saber qual é a tua personalidade, analisar as combinações, como isso refleja em tu dia a dia, em tus eleições, tua maneira de comportar, tá? E também conhecer os ciclos lunares, porque vocês sabem que a luna interfere fortemente em nossos ciclos menstruais e nossas hormonas. Então, em cada fase da luna, automaticamente se ativa determinados arquetipos, tá? Então, se tu vai compreender melhor isso, porque tu tens determinados comportamentos na fase da luna e outros comportamentos na fase outros comportamentos distintos em outra fase, tá? Estar mais atenta a isso também, ok? Então, o ciclo cognitivo vão ser 4 classes, vão ser do dia 27 ao dia, deixa eu mirar aqui, ao dia 17 de setembro, ok? Muito bem. Então, o ciclo 2, vamos então profundizar em el mito de cada um dos arquetipos, tá? Vamos escutar um pouco de los relatos de vocês durante a semana, e aí vamos realizar a parte vivencial, que será um pouco distinta do módulo 1. No módulo 1 nós temos aí quase 12 danças, não? Este módulo não vai ser assim. Este módulo nós vamos aprender posições, que vamos aprender a ativar, nos quedar nessa posição determinado tempo, e a partir de aí desenvolver algumas danças, ou seja, colocar o movimento para integrar pensamentos, sensações, sentimentos, emoções e expressão, tá? Então, vão ser mas penso assim nas 2 músicas que vamos fazer movimentos específicos a partir desta posição, que são as pesquisas de Amicucci, tá? Que são comprovadas cientificamente. E também vamos, em las classes, aprender alguns rituais para ativar este arquetipo, tá? Então, a classe vivencial vai ser assim. Aí, a classe vivencial vai ter uma duração de 2 horas, que é o ciclo 2, que começa, então, eu tenho que mirar ali, acho que é dia 24 de setembro, ok? E aí são 6 classes. Que mais? São 2 horas de duração. O ciclo 1 é 1 hora e meia, tá? Para não quedar muito cansativo.
Os bônus continuam os mesmos. Tu vas entrar em outro chat chamado Módulo 2 Mulheres. E aí tu vas poder também colocar tus relatos. Um sonho, por favor, por mulher, senão vocês me enlouquecem, certo? Porque vai aparecer, vai aflorar muito material, pero vocês vão aprender a ler mais, ¿no? sobre seus sonhos, porque vocês vão compreender mais sobre o mito do arquetipo e vai ativar muitas coisas relacionadas a esse mito, tá? E as mulheres que querem aprender mais de sonhos, vocês sabem que lunes Ramiro empeça um curso básico de interpretação de sonhos. Por favor, se vocês considerarem interessante o curso, ¿no? E as interpretações de sonhos que vocês tiveram durante o módulo 1 aqui de las mulheres, se querem profundizar, pois então, Ramiro está dando essa oportunidade e são seis sessões, todos os lunes, a partir do próximo lunes agora. Se tu estiveres interessada, também envio um PDF com toda a explicação e tudo mais, tá bem? E vamos estar aí compartilhando com todas as mulheres. Agora, as mulheres serão as mulheres que quiserem fazer o módulo 2 de los dois grupos que já terminaram o módulo 1, ok? Então solamente pode participar as mulheres que terminaram o módulo 1. Bueno, querida, penso que é isso, hein? Eu me olvidei de gravar em Zoom, então resolvi especialmente para ti gravar esse vídeo e para que tu não recebesse simplesmente um documento, não, com a estrutura do curso, preços, essas coisas. Não, fosse algo mais assim íntimo e impersonal. Aliás, mais personalizado, exato. Bueno, querida, te dejo um beijo enorme e me quedo aqui de dedos cruzados, esperando tu sim quer estar nesse curso. Vai ser um enorme prazer te receber, te acompanhar, como sempre. E vamos evolucionando aí juntas, tá? Um beijo grande, querida.